Às 6 da manhã, batidas sacudiram minha porta. Um oficial de justiça estava na minha varanda segurando papéis. Ordem de despejo. Meu nome estava impresso como se eu fosse uma estranha na minha própria casa. Meu filho e minha nora estavam do outro lado da rua, observando, quietos, satisfeitos. Minha nora gritou: "Você deveria ter feito o que a família pediu." Meu filho disse: "Você deve sair da casa hoje. Não amanhã, não semana que vem. Agora. Então faça suas malas." Eu não gritei. Apenas perguntei ao oficial: "Pode me mostrar quem entrou com o pedido?" Ele verificou a primeira linha, pausou, e a expressão dele desabou. Mas antes de eu continuar, me conta aqui nos comentários de onde está ouvindo minha história. Quero muito saber até onde ela está chegando. As batidas começaram antes do meu cérebro. Pancadas pesadas, metálicas, que não pareciam de vizinho e não pareciam de entrega. Pareciam autoridade. Pareciam alguém que tinha decidido que eu não podia mais dormir na minha própria casa. Sentei na cama de um salto, coração já disparado. Por um segundo, não sabia que dia era. Então vi a luz cinzenta entrando pelas frestas da cortina e o relógio no criado mudo marcando 6 horas e 7 minutos. Meus joelhos reclamaram quando levantei. Aos 67 anos, o corpo cobra cada movimento matinal. Vesti o hobby por cima da camisola e fui até a porta com passos cuidadosos, aquele cuidado que a gente aprende quando mora sozinha, e qualquer barulho estranho pode ser qualquer coisa. O cheiro de café que eu não tinha feito ainda pairava como uma ausência. O piso estava frio sob meus pés descalços. Minha garganta parecia apertada, como se eu tivesse engolido algodão durante a noite. Olhei pelo olho mágico. Um homem de uniforme bege com colete preto, segurando uma prancheta com papéis. Atrás dele, uma viatura estacionada no meio-fio com os faróis apagados, como se tivesse decidido não acordar a rua inteira. Minhas mãos tremeram. Respirei fundo uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Pensei em Joaquim, meu marido que se foi há 3 anos. "O que está acontecendo, meu amor?" Abri a porta com a corrente ainda presa. "Senhora Carmen Monteiro?" O oficial tinha uma voz calma, profissional, mas firme. "Sou eu." Ele olhou para a prancheta. "Oficial de justiça. Tenho aqui um mandado de reintegração de posse." Reintegração de posse. As palavras entraram nos meus ouvidos, mas não fizeram sentido. Reintegração de quê? Esta casa era minha. Minha e de Joaquim. Agora só minha. Então eu vi. Do outro lado da rua, parados perto da caixa de correio do vizinho, estavam meu filho Flávio e minha nora Cristiane, imóveis como espectadores de um acidente. Cristiane tinha os braços cruzados e usava aquele sorriso que eu conhecia bem demais. O sorriso de quem acha que já ganhou, e o celular na mão, filmando, como se fosse um show, como se a minha humilhação merecesse registro. "Você deveria ter feito o que a família pediu." A voz dela atravessou a rua como veneno embalado em doçura. Flávio completou, voz plana como uma sentença: "Você deve sair da casa hoje, não amanhã, não semana que vem. Agora. Então faça suas malas." Por um segundo vi outra coisa. Vi Flávio com 8 anos, correndo por esse mesmo jardim com uma joaninha na mão. "Mãe, olha o que eu achei!" O sorriso dele, os olhos brilhando de descoberta. O menino que eu amei mais do que tudo. O contraste com o homem frio do outro lado da rua foi brutal demais. Voltei ao presente. Olhei para o oficial. "Pode me mostrar quem entrou com o pedido?" O oficial verificou os papéis. A expressão dele mudou. Algo passou pelo rosto dele. Não era choque, não era pena. Era reconhecimento. Como se tivesse acabado de perceber que o vilão estava ali, à vista de todos. Ele abaixou a voz. "Senhora, o requerente é Flávio Monteiro, seu filho." Senti o chão sumir debaixo dos meus pés, mas não caí. Professoras com 35 anos de sala de aula aprendem a não desmoronar em público. A gente aprende a segurar o rosto mesmo quando por dentro está tudo desabando. Toquei minha aliança. O gesto automático que faço desde que Joaquim morreu. O metal ainda guarda o calor da minha pele, mesmo depois de tanto tempo. Então Flávio atravessou a rua e se aproximou. Ele falou baixo com o oficial, como se eu não pudesse ouvir. Mas eu ouvi cada palavra. "Ela é confusa, às vezes inventa coisas. A idade sabe como é.
A gente está tentando ajudar. Cada palavra foi uma facada. O oficial olhou de Flávio para mim. O desconforto no rosto dele era visível. Posso ver os documentos? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. O oficial, claramente aliviado por ter algo concreto para fazer, mostrou os papéis. Eu li com olhos de professora. Passei 35 anos corrigindo provas, identificando erros, pegando alunos que tentavam enganar. Meus olhos sabem encontrar o que está errado. E encontraram. Primeiro documento. Uma ação de despejo por falta de pagamento, alegando que eu, Carmen Monteiro, era inquilina. Inquilina na minha própria casa. Segundo documento. Um suposto contrato de aluguel entre mim e Flávio. Um contrato que eu nunca tinha visto na vida. Terceiro documento. Uma escritura de doação transferindo a casa para Flávio, datada de 6 meses atrás. Fiquei gelada. Eu nunca assinei nada disso. Meu próprio filho falsificou minha assinatura. O oficial explicou com a voz de quem já fez isso muitas vezes e nunca gosta de fazer. Senhora, há uma ordem de despejo para o mesmo dia. A senhora tem até meio-dia para desocupar o imóvel. Meio-dia. Senti as pernas fraquejarem. Segurei no batente da porta. Por um instante vergonhoso que eu nunca vou admitir para ninguém, considerei simplesmente fazer as malas e ir embora. Para onde eu iria? Esta casa é tudo que tenho de Joaquim. As paredes onde criamos nosso filho. O jardim onde plantamos árvores juntos. O quarto onde ele dormiu pela última vez. Tranquilo, sem saber que não ia acordar. Cristiane gritou de novo, e dessa vez a voz dela pingava satisfação. Dona Carmen, não dificulte. Aceite que perdeu. Faça as malas com dignidade. E depois mais baixo, mais alto o suficiente para eu ouvir. Velho ocupa espaço, a gente só está organizando. Dignidade. A palavra acendeu algo dentro de mim. Eu passei a vida inteira ensinando alunos sobre dignidade, sobre não se curvar diante da injustiça, sobre levantar a cabeça mesmo quando o mundo quer que você abaixe. Olhei para o oficial. Posso fotografar esses documentos? Ele assentiu, quase aliviado. Pode, senhora. Peguei meu celular com as mãos ainda tremendo, mas fotografei. Cada página. O número do processo, o selo do tribunal, a linha de assinatura, o endereço de citação, o tal contrato de aluguel que eu nunca vi. Fotografei tudo. Então ouvi uma voz conhecida vindo da calçada. Carmen, o que está acontecendo aqui? Dona Marilene, minha vizinha há 40 anos. Viúva como eu, 72 anos, cabelos brancos presos num coque frouxo, chinelos e robe de flanela. Ela tinha visto a movimentação da janela e viera correndo. Cristiane respondeu com aquele tom venenoso que ela esconde tão mal. Assunto de família, Dona Marilene. Marilene nem olhou para ela. Veio direto até mim, atravessou a cerca baixa do jardim e colocou a mão no meu ombro. Família? Eu vi essa família crescer. Eu sei muito bem o que é família aqui. Ela olhou para Flávio com um desprezo que não fez questão de esconder. Seu pai deve estar se revirando no túmulo. Flávio desviou o olhar. Por um segundo apenas, vi algo no rosto dele que parecia vergonha, mas sumiu rápido. Cristiane respondeu por ele. O Joaquim deixou as coisas mal resolvidas. Estamos apenas corrigindo. Marilene se virou para mim. A mão dela apertou meu ombro. O que eles fizeram? Minha voz quebrou. Pela primeira vez desde que acordei, minha voz quebrou. Dizem que a casa é do Flávio, que eu sou inquilina, que eu tenho que sair até meio-dia. Marilene olhou de mim para os papéis na mão do oficial, depois para Flávio e Cristiane do outro lado da rua. Não saia dessa casa, ela disse baixo, mas firme. Você me ouviu, Carmen? Não saia. Então ela se aproximou mais e sussurrou algo que eu não entendi direito naquele momento, mas que guardei. Eu guardo muita coisa dessa sua nora. Prints, conversas que ouvi, coisas que ela postou. Sempre desconfiei dela. Se precisar, eu tenho. Não entendi, mas guardei. O oficial pigarreou. Senhora, eu preciso informar que este mandado autoriza a desocupação no mesmo dia. Sem uma ordem judicial suspendendo, eu sou obrigado a executar até meio-dia. Olhei para ele. Ele não parecia gostar do que estava fazendo.
Parecia um homem preso numa função que às vezes o obrigava a ser instrumento da crueldade dos outros. Se eu conseguir uma liminar? Perguntei. Se a senhora conseguir uma liminar suspendendo a execução, a senhora me liga neste número. Ele tirou um cartão do bolso e escreveu algo no verso. Central de Mandados. A senhora pede para falar com o setor civil e informa o número do processo. Eles me orientam a não executar. Peguei o cartão. Minhas mãos ainda tremiam, mas minha mente estava começando a funcionar. Meu pai sempre disse que eu tinha cabeça fria em crise. Talvez fosse verdade, ou talvez fosse só o treinamento de décadas lidando com adolescentes em sala de aula. Obrigada, eu disse ao oficial. Flávio gritou do outro lado da rua. Mãe, não adianta! Está tudo legal, você perdeu. Eu olhei para ele, para o homem que eu carreguei no ventre, que amamentei, que ensinei a andar, a falar, a ler. Se está tudo legal, eu disse, por que você está gritando? Ele não respondeu. Cristiane puxou o braço dele e disse algo baixo. Os dois foram para o carro, um SUV preto que eu sabia que estava financiado em 60 vezes, e ficaram lá dentro, esperando. Esperando me ver fazer as malas, esperando me ver derrotada. Eu entrei em casa sem dar a eles o que queriam. Fechei a porta, tranquei. Encostei a testa na madeira fria e respirei. Marilene tinha entrado comigo. O que você precisa? Ela perguntou. De um advogado, eu disse, e de provas de que esta casa é minha. Fui até o escritório de Joaquim, o cômodo que eu mantive exatamente como ele deixou. Os livros empoeirados, o cheiro de tabaco que ainda persistia depois de 3 anos, a foto do nosso casamento na estante. Uma semana antes de morrer, Joaquim estava aqui, organizando papéis. Eu perguntei o que ele estava fazendo. Ele respondeu, deixando tudo em ordem, meu amor, para você nunca ter problemas. Eu ri e disse que ele era exagerado. Ele não riu de volta. Promete que vai guardar esses documentos? Promete que não vai deixar ninguém tirar o que é seu? Eu prometi, sem entender por que ele estava tão sério. Agora eu entendia. Abri a gaveta onde ele guardou a pasta. Estava lá, exatamente onde ele deixou. Dentro, escritura original da casa, em meu nome. Certidão de registro de imóveis. Testamento registrado em cartório, deixando tudo para mim. Comprovantes de IPTU dos últimos 3 anos, todos pagos por mim. Apólice de seguro residencial no meu nome. Tudo organizado, tudo ali. Mas então pensei, os documentos deles também pareciam oficiais. Tinham selo do cartório, tinham assinatura de tabelião. Como provaram que eu assinei algo que nunca assinei? Peguei meu celular e liguei para o cartório de registro de imóveis. Precisava confirmar uma coisa. A atendente verificou o número da matrícula do imóvel. Senhora, consta aqui uma escritura de doação registrada há 6 meses, transferindo o imóvel para Flávio Monteiro. Meu estômago afundou. Como isso é possível? Eu nunca assinei nada. A escritura foi lavrada no cartório do 3º ofício, com reconhecimento de firma por autenticidade. Reconhecimento por autenticidade. Isso significa que, supostamente, eu estava presente, que alguém verificou minha identidade, que eu assinei na frente de um tabelião. Mas eu não estava. Eu não assinei. Eu não fui. Obrigada, eu disse, e desliguei. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o celular cair. Sentei na cadeira de Joaquim, a cadeira onde ele passou tantas noites lendo, trabalhando, pensando, e chorei. Chorei pela primeira vez desde que acordei. Chorei de verdade, com soluços, com lágrimas escorrendo pelo rosto, com aquela dor no peito que parece que vai partir a gente no meio. Joaquim, eu disse em voz alta para a sala vazia, para a foto dele na estante. O que eu faço? Nosso filho, nosso menino, como ele pôde? Fiquei ali por alguns minutos. Me permiti a dor, porque às vezes a gente precisa sentir para poder seguir em frente. Então olhei para a foto do casamento. Joaquim sorrindo, jovem, cheio de esperança, e lembrei das palavras dele. Não deixe ninguém tirar o que é seu. Sequei as lágrimas, levantei. Eu precisava de um advogado, mas eram 6h30 da manhã e eu não conhecia nenhum advogado. Os poucos que conheci na vida eram amigos de Flávio, colegas dele da faculdade. Não podia confiar em nenhum. Pensei em ligar para antigas colegas do colégio onde trabalhei,
mas a vergonha me paralisou por um segundo. Como contar que meu próprio filho estava me despejando? Como explicar isso para pessoas que viram Flávio crescer, que foram aos aniversários dele, que me parabenizaram quando ele passou no vestibular? Então olhei pela janela. Cristiane estava lá fora, encostada no carro, falando ao celular, sorrindo. Provavelmente contando para alguém que a velha ia ser despejada hoje. A raiva veio limpa e clara. Uma raiva que não turvou minha mente. Pelo contrário, afiou ela. Fui até minha agenda telefônica. Sim, eu ainda uso agenda de papel. Hábito de professora antiga. Folheei procurando alguém, qualquer um, que pudesse me ajudar. Então, encontrei um nome. Paulo Medeiros, um ex-aluno. Eu fui professora dele em 1985, no terceiro ano do ensino médio. Ele era um menino problemático, sempre metido em confusão, notas baixas, família complicada. Queria largar a escola. Eu não deixei. Segurei a mão dele um dia depois da aula e disse: "Você é inteligente demais para desistir. Eu não vou deixar você desistir." Ele não desistiu. Se formou. Fez faculdade de Direito. Virou advogado. Quando Joaquim morreu, Paulo mandou um cartão. Escreveu à mão: "Professora, se a senhora precisar de qualquer coisa mesmo, me liga." Eu guardei o cartão. Nunca liguei. Até agora. Disquei o número. Eram 6h45 da manhã. O telefone tocou 4 vezes. Uma voz sonolenta atendeu. "Alô? Paulo? É a professora Carmen. Carmen Monteiro. Você foi meu aluno no..." "Professora Carmen." A voz dele mudou na hora. Acordou completamente. "Claro que lembro. Claro que lembro. O que aconteceu?" Contei tudo em frases curtas, controladas. Mas minha voz falhou 2 vezes. Silêncio do outro lado. Então Paulo falou, e a voz dele estava diferente. Profissional. Indignada. "Professora, isso é fraude, falsidade ideológica, estelionato, possivelmente mais coisas. Não saia dessa casa. Estou a caminho." "Paulo, eu não tenho como..." "A senhora não me deve nada." Ele cortou. "A senhora me deu uma vida. Estou a caminho." Desligou. Fiquei olhando para o telefone na minha mão, sentindo algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Marilene apareceu na porta do escritório com uma xícara de café. "Toma, você precisa." Peguei a xícara. O café estava forte e amargo, do jeito que Joaquim gostava. "Quem era no telefone?" ela perguntou. "Um ex-aluno, advogado. Está vindo." Marilene assentiu, satisfeita. "Eu sempre disse que você ia colher o que plantou, Carmen. Você plantou coisa boa a vida inteira." Tomei um gole do café. "Eu também plantei o Flávio," eu disse. Marilene não respondeu. Não havia resposta para isso. Às 7h30, um carro estacionou na frente da minha casa. Um homem de 58 anos desceu. Cabelos grisalhos, terno colocado às pressas, mas postura de quem sabe o que está fazendo. Paulo Medeiros olhou para a casa com um brilho nos olhos. Lembranças, talvez. Do menino que ele foi. Da professora que não desistiu dele. Quando me viu na porta, veio rápido. "Professora Carmen." Ele me abraçou. Um abraço de verdade, não aqueles abraços educados de quem não quer se comprometer. "Obrigada por vir," eu disse. "Eu ia vir de qualquer jeito," ele respondeu. "Agora me conta tudo de novo, com detalhes." Entramos. Sentamos na sala. Marilene trouxe mais café. Mostrei a ele as fotos que tirei dos documentos do oficial. Mostrei minha pasta com os documentos originais. Contei sobre a ligação para o cartório de registro. Paulo analisou tudo com olhos de advogado. Senho franzido, lápis batendo na mesa, anotações rápidas num bloco. Quando terminou, ele olhou para mim. "Professora, a situação é grave, mas eles cometeram erros." "Que erros?" Ele apontou para as fotos no celular. "Primeiro, a senhora nunca foi citada pessoalmente. Olha aqui, a citação foi por edital. Publicaram num jornal de circulação pequena, alegando que não conseguiram encontrar a senhora. Mas a senhora mora no mesmo endereço há 40 anos. Isso é má-fé processual." Eu assenti, sem entender completamente, mas confiando. "Segundo, essa escritura de doação que eles registraram foi lavrada em algum cartório, e cartórios guardam livros de notas, registros, às vezes até câmeras.
Se a senhora não estava lá no dia em que supostamente assinou, a gente pode provar. E se o cartório também estiver envolvido? Paulo hesitou. Essa era a pergunta certa. Aí a gente precisa provar onde a senhora estava no dia em que supostamente assinou. A senhora lembra a data? Olhei para a foto do documento no celular. Procurei a data da escritura. 15 de agosto. Paulo anotou. Onde a senhora estava em 15 de agosto? Pensei. Agosto. 15 de agosto. O que eu fiz nesse dia? Não lembrava. Senti o pânico subir. Se eu não conseguisse provar onde estava, se eu não lembrasse. Marilene, que estava ouvindo tudo da porta, se aproximou. 15 de agosto? Carmen, esse foi o dia do aniversário de 90 anos da Dona Zélia no asilo. Você foi comigo, lembra? O Asilo São Vicente de Paulo. Eu faço trabalho voluntário lá há 12 anos. Visito os idosos, leio para eles, converso, faço companhia. A gente chegou às 9 horas da manhã, Marilene continuou, e só saímos depois das 4 da tarde. Paulo se virou para ela, animado. Asilos têm livros de visitantes e geralmente têm câmeras de segurança. Se vocês assinaram entrada e saída... Assinamos, eu disse, lembrando agora. Sempre assinamos. Paulo bateu a mão na mesa. Então temos um álibi sólido. Se a senhora estava no asilo o dia inteiro, não podia estar num cartório assinando escritura. Senti a esperança crescer de novo. Mas primeiro, Paulo disse, ficando sério, a gente precisa suspender esse despejo. O oficial disse 12:00? Sim. Ele olhou o relógio. São 8 horas. Temos 4 horas. Vamos ao fórum agora. Levantei para pegar minha bolsa e quase saí sem a pasta de documentos. Estava no meio da sala quando Paulo me chamou. Professora, a pasta. Parei. Olhei para minhas próprias mãos, vazias. Voltei correndo até o escritório. Peguei a pasta com mãos trêmulas. Respirei fundo. Calma, Carmen, eu disse para mim mesma. Você já enfrentou sala de aula com 40 adolescentes. Você consegue. Mas por dentro, o medo era real. Quase fui ao fórum sem as únicas provas que tinha. No carro, Paulo percebeu que eu estava abalada. Nervosismo é normal, professora, mas a partir de agora, a senhora não assina nada sem me mostrar antes. Nada, nem um papel de protocolo. Entendido? Assenti, agradecida por ter alguém que sabia o que estava fazendo. O Fórum Central ficava a 20 minutos de carro. Prédio antigo no centro da cidade, fachada imponente que intimidava quem não estava acostumado. 8h23, 3h30. O tempo parecia derreter. Cheiro de papel velho e desinfetante. Filas de pessoas desesperadas segurando pastas do mesmo jeito que eu segurava a minha, como se fossem salva-vidas. Eu me senti pequena ali. Uma professora aposentada de 67 anos no meio de um sistema que claramente não foi feito para proteger pessoas como eu. Na fila para o protocolo, vi uma mulher jovem chorando com um bebê no colo. Também estava sendo despejada, pelo que pude ouvir. O bebê chorava junto com ela. Pensei, quantas pessoas passam por isso todo dia? Quantas não têm um Paulo para ajudar? Me senti culpada por ter ajuda quando tantos outros não têm. Paulo foi ao balcão e conversou com um funcionário. Mostrou documentos, explicou a situação, preencheu formulários. Eu fiquei ao lado, segurando a pasta, tentando parecer mais calma do que estava. Finalmente, ele conseguiu protocolar uma petição de emergência. Caso distribuído para a doutora Mariana Caldas, o funcionário informou. Ela pode atender em 2 horas. 9h47, 2h13. Eu sentia o tempo me empurrando pelas costas. Sentamos num banco de madeira no corredor. Eu segurava a pasta no colo. Paulo verificava o celular. E se ela não acreditar em mim? Perguntei baixo. Afinal, quem acredita que um filho faria isso com a própria mãe? Paulo segurou minha mão. Um gesto de ex-aluno para a professora que mudou a vida dele. Qualquer pessoa que já viu a ganância de perto acredita, professora. Ficamos em silêncio até sermos chamados. A sala da juíza era menor do que eu imaginava. Escrivaninha cheia de processos, bandeira do Brasil no canto, ar-condicionado zumbindo baixo. Doutora Mariana Caldas tinha cerca de 55 anos, cabelos curtos, olhar penetrante. Não sorriu quando entramos, mas também não foi hostil. Foi neutra, o que de alguma forma assustava mais.
Doutora, obrigado por nos receber com urgência, Paulo começou. Temos um caso de fraude documental em andamento. Minha cliente está sob ameaça de despejo para hoje ao meio-dia, baseado em documentos que ela afirma nunca ter assinado. A juíza pegou os papéis que Paulo entregou. Folheou em silêncio. A senhora é Carmen Monteiro? Ela perguntou olhando para mim. Sou. E o requerente do despejo é seu filho? É. Ela franziu a testa. Voltou aos documentos. Segundo a ação de despejo, a senhora seria inquilina do imóvel. Existe um contrato de aluguel anexado e uma escritura de doação transferindo a propriedade para o seu filho há 6 meses. Eu nunca assinei nenhum desses documentos, Meritíssima, eu disse. Nem o contrato, nem a doação. São falsos. A senhora tem prova disso? Paulo interveio. Temos a escritura original do imóvel, Excelência, no nome da dona Carmen, registrada há décadas. Também temos comprovantes de IPTU pagos por ela nos últimos 3 anos, incluindo os últimos 6 meses, o que seria impossível se ela tivesse doado o imóvel. A juíza examinou os documentos. Seu senho franziu mais profundamente. Há uma inconsistência aqui, ela murmurou. Outra coisa, Excelência, Paulo continuou. A citação da dona Carmen nessa ação de despejo foi feita por edital. Publicaram em jornal de pequena circulação, alegando que não conseguiram localizá-la. Mas ela mora no mesmo endereço há 40 anos. O endereço está em todos os documentos fiscais. A juíza ergueu os olhos. Citação por edital quando a ré mora no endereço conhecido há décadas? Isso mesmo, Excelência. Má-fé processual clara. A juíza ficou em silêncio por um momento. Olhou para mim. Dona Carmen, a senhora está afirmando que seu filho forjou sua assinatura em documentos oficiais para tomar sua casa? Engoli seco. Estou. Ela assentiu lentamente. É uma acusação grave. Eu sei, Meritíssima, mas é a verdade. A juíza olhou para Paulo. Doutor, a senhora, sua cliente, tem como provar onde estava no dia em que supostamente assinou a escritura de doação? Paulo respondeu sem hesitar. Tem sim, Excelência. A escritura foi supostamente lavrada em 15 de agosto. Nesse dia, Dona Carmen estava no Asilo São Vicente de Paulo, fazendo trabalho voluntário. Chegou às 9 horas e saiu após as 16 horas. Há registro no livro de visitantes e provavelmente imagens de câmeras de segurança. A juíza anotou algo. Quero ver esses registros. Vamos providenciar hoje, Excelência. Ela suspirou. Olhou o relógio na parede. 11 horas e 38 minutos. 22 minutos. Se ela dissesse não, eu perderia tudo. Vou conceder a tutela de urgência. O mandado de despejo está suspenso até segunda ordem. Senti meus pulmões se encherem de ar. Não tinha percebido que estava prendendo a respiração. A senhora vai precisar comprovar suas alegações, a juíza continuou. Quero os registros do asilo, quero verificar o cartório onde a escritura foi lavrada e quero entender como uma citação por edital foi aceita nessas circunstâncias. Providenciaremos tudo, Excelência, Paulo disse. A juíza assinou um papel e entregou para o funcionário ao lado. Está suspenso. Podem informar a central de mandados. Saímos da sala. No corredor, Paulo apertou meu ombro. Primeira vitória, professora. Mas é só o começo. Peguei meu celular e liguei para o número que o oficial tinha me dado. Central de mandados. Em que posso ajudar? Meu nome é Carmen Monteiro. Tenho uma liminar suspendendo um mandado de despejo previsto para hoje ao meio-dia. Dei o número do processo. A atendente verificou. Confirmado, senhora. Vou informar o oficial. A execução está suspensa. Desliguei e encostei na parede do corredor. Não estava salva. Longe disso. Mas tinha ganhado tempo. Saindo do fórum, sentei num banco de praça em frente. Paulo foi buscar água. Olhei para as árvores, para os pombos, para as pessoas passando apressadas. Girei a aliança no dedo. Pensei em quando tudo começou a dar errado com Flávio. Não foi a Cristiane, percebi agora. Ela só acelerou algo que já estava lá. O ressentimento, a sensação de que merecia mais, a raiva de nunca ser suficiente. E então lembrei de algo que eu tinha enterrado fundo na memória. Algo que eu nunca contei para ninguém. 3 anos antes de Joaquim morrer, ele descobriu que Flávio tinha desviado dinheiro da conta conjunta deles. A conta que Joaquim tinha aberto para ajudar no escritório do filho. 15 mil reais.
Flávio disse que foi um engano, um erro de contabilidade. Joaquim fingiu acreditar. Eu fingi não saber, mas Joaquim sabia. E eu sabia que ele sabia. Naquela noite ele me disse: Carmen, nosso filho tem um buraco dentro dele. Um buraco que nenhum dinheiro vai encher. Eu defendi Flávio. Disse que ele estava passando por dificuldades, que ia melhorar. Joaquim não respondeu. Só balançou a cabeça e foi dormir. Eu vi os sinais, todos eles, e escolhi não ver. Eu criei isso, murmurei para mim mesma. Em algum lugar, eu falhei. Paulo voltou com a água. Viu que eu estava com os olhos marejados. Professora, eu me pergunto onde errei, Paulo. Que tipo de mãe cria um filho que faz isso? Ele sentou ao meu lado. A senhora não errou, professora. Algumas pessoas escolhem quem querem ser. O Flávio escolheu. Ele era um menino tão doce. Paulo me olhou com aqueles olhos que eu lembrava de quando ele tinha 16 anos, assustado, querendo desistir. Eu também era um menino problemático. A senhora me mostrou outro caminho. Eu escolhi seguir. Ele escolheu outro. Fiquei em silêncio. Não havia nada a dizer. Mas, de alguma forma, as palavras dele ajudaram. Voltamos para minha casa. Marilene estava esperando na varanda, ansiosa. E aí? Conseguimos eliminar, eu disse. Despejo suspenso. Ela me abraçou apertado. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas eu sabia que não era hora de comemorar. Tínhamos vencido uma batalha. A guerra estava apenas começando. Entramos. Paulo começou a planejar os próximos passos. Precisamos ir ao asilo conseguir os registros do dia 15 de agosto. Depois, vamos ao cartório onde a escritura foi lavrada. Quero ver o livro de notas e verificar inconsistências. E precisamos preparar uma queixa-crime por falsidade ideológica, estelionato e fraude processual. Eu ouvia tentando absorver tudo. Então Marilene disse algo que me fez parar. Carmen, senta. Eu preciso te mostrar uma coisa. Olhei para ela sem entender. Ela pegou o celular e abriu o Instagram. Você sabe que eu sigo a Cristiane nas redes, né? Desde que ela casou com o Flávio. Eu sempre salvei os posts dela porque aquela mulher vivia se gabando da sua casa, do seu jardim, das coisas que ela ia herdar um dia. Me dava nos nervos. Então eu guardava tudo, caso um dia precisasse jogar na cara dela. Eu não tinha paciência para redes sociais naquele momento. Mari, eu não tenho cabeça para fofoca agora. Não é fofoca, é prova. Ela mostrou a tela. Um story antigo, salvo por Marilene. Data: 15 de agosto. Horário: 12 horas e 47 minutos. Na imagem, Cristiane em um shopping, fazendo pose na frente de uma vitrine de bolsas de grife. Localização marcada: Shopping Morumbi. Olha a data, Marilene disse. Olha a hora. É o mesmo dia que você assinou no cartório, não é? Peguei o celular com as mãos trêmulas. Paulo se aproximou, olhos arregalados. O cartório fica do outro lado da cidade. É impossível ela estar no shopping às 12 horas e 47 minutos e no cartório ao mesmo tempo. Tem mais, Marilene disse. Ela deslizou para outro print. Outro story de Cristiane, no mesmo dia. Às 14 horas e 30 minutos, em um salão de beleza. Dia de autocuidado. E outro às 16 horas e 15 minutos, num restaurante japonês. E a legenda que Paulo leu em voz alta. Merecido depois de resolver umas burocracias chatas. Paulo repetiu. Burocracias chatas. Ela está se gabando do crime e se incriminou com a própria legenda. Senti uma mistura de nojo e esperança. Essa mulher é tão metida que documenta os próprios crimes para mostrar que teve um dia produtivo, Marilene disse. A vaidade dela vai ser a ruína dela. Paulo pegou o próprio celular. Dona Marilene, esses prints sozinhos são frágeis como prova. Mas se a gente fizer uma ata notarial, vira documento oficial. Amanhã cedo a senhora vai comigo no cartório com esse celular. Vou sim, com prazer. Paulo fotografou os prints de Marilene como backup. Isso coloca Cristiane em 3 lugares diferentes no dia 15 de agosto. Nenhum deles é o cartório. Se ela foi quem assinou se passando pela senhora, eu completei. Ela não poderia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Olhei para Marilene com os olhos marejados. Mari, por que você guardou isso tudo? Ela sorriu. Aquele sorriso de quem sabe que fez a coisa certa.
Porque eu vi essa mulher olhando para sua casa com olhos de urubu desde o primeiro dia. E porque você é minha amiga há 40 anos. Amiga de verdade, guarda munição. Eu a abracei, apertado. Não era coincidência. Era lealdade cultivada por décadas. E isso era só o começo. Ainda estávamos processando os prints quando a campainha tocou. Fui abrir. Na minha porta, um senhor negro de uns 68 anos, magro, segurando o boné na mão. Parecia nervoso. Dona Carmen? A senhora é a Dona Carmen Monteiro? Sou eu. Posso ajudar? Na verdade, acho que sou eu que posso ajudar a senhora. Ele se apresentou como Ailton. Disse que tinha trabalhado 15 anos como porteiro do prédio comercial onde fica o cartório do terceiro ofício. Aposentou há 6 meses, mas ainda morava na região. Minha filha me mostrou um post hoje cedo, ele explicou. Aquela moça loira, a nora da senhora, postou um story debochando. Dizia, família resolvendo pendências com emoji de casinha. Marcou a localização aqui do bairro. Nos comentários, o pessoal estava falando da senhora, do despejo. Aí minha filha disse, pai, essa Dona Carmen não é aquela professora que o senhor sempre fala? E eu vi o nome, e lembrei. Minha filha ainda tinha seu endereço guardado dos tempos de escola. Lembrou do quê? Ele tirou um papel amassado do bolso. Uma anotação em letra tremida. Dia 15 de agosto. Eu lembro porque foi o aniversário da minha neta. Uma mulher loira entrou no cartório sozinha. Ficou uns 40 minutos. Saiu com cara de quem tinha resolvido um problema. Eu achei estranho porque ela estava falando no celular quando saiu, rindo, e disse uma coisa que me grudou na cabeça. Paulo se aproximou. O que ela disse? Seu Ailton olhou para mim. Ela disse, pronto, amor. A velha nem vai saber o que aconteceu. O silêncio na sala foi pesado. A velha. Era assim que ela me chamava pelas costas. O senhor consegue descrever essa mulher? Paulo perguntou. Seu Ailton descreveu Cristiane com precisão. Loira, magra, bolsa de grife, salto alto. Jeito de quem acha que é melhor que todo mundo. Por que o senhor veio até aqui? Eu perguntei. Ele me olhou com uma dignidade simples que me tocou fundo. Porque a senhora foi professora da minha filha. Escola Municipal Presidente Vargas, 1998. Minha filha repetiu de ano 2 vezes antes de chegar na turma da senhora. A senhora não desistiu dela. Hoje ela é enfermeira. Quando ela viu o nome da senhora naquele post, ela me ligou chorando. Disse, pai, a senhora Carmen não merece isso. Vai lá. Eu lembrava vagamente. Tantos alunos em 35 anos de magistério. A senhora mudou a vida da minha menina. Seu Ailton continuou. Eu não vou deixar fazerem isso com a senhora sem falar o que eu vi. Segurei a mão dele. Seu Ailton, o senhor estaria disposto a depor em juízo? Para a senhora, vou até o fim do mundo. Paulo anotou os dados dele. Mais uma peça no quebra-cabeça. Quando Ailton foi embora, fiquei olhando para a porta fechada. Eu nem lembrava dele, eu disse. Marilene respondeu. Mas ele lembrava de você. É assim que funciona, Carmen. A gente planta sem saber o que vai colher. Paulo olhou para as anotações dele. Professora, temos prints com horário e localização. Temos uma testemunha ocular e ainda vamos ter os registros do asilo. Isso é mais do que suficiente para começar. Então ele listou os próximos passos. 1. Ir ao asilo conseguir registros de presença do dia 15 de agosto. 2. Ir ao cartório onde a escritura foi lavrada e verificar inconsistências. 3. Fazer ata notarial dos prints da Cristiane. 4. Preparar queixa-crime por falsidade ideológica, estelionato e fraude processual. 5. Arrolar seu Ailton como testemunha ocular. Eu quis ir junto a todos os lugares. Paulo tentou me dissuadir. Professora, isso pode ser desgastante. Eu passei a vida ensinando alunos a enfrentar as coisas. Não vou me esconder enquanto outros lutam minhas batalhas. Ele assentiu, respeitando minha decisão. No dia seguinte, fomos primeiro ao asilo. O asilo São Vicente de Paulo ficava num bairro tranquilo, com jardim bem cuidado e paredes amarelas descascando em alguns pontos. Cheirava a remédio e sabonete. Idosos em cadeiras de rodas tomavam sol no jardim. Funcionários de jaleco iam e vinham. A coordenadora, irmã Lúcia, uma freira de 70 anos, hábito simples, sorriso bondoso, me recebeu com alegria.
Dona Carmen, que bom ver a senhora. Os idosos perguntam por você. Expliquei a situação brevemente. Irmã Lúcia ficou horrorizada. O filho da senhora? Meu Deus! Ela nos levou ao escritório. Verificamos o livro de visitantes. Lá estava, 15 de agosto. Carmen Monteiro. Entrada, 9 horas e 15 minutos. Saída, 16 horas e 40 minutos. Minha assinatura. E temos câmeras, irmã Lúcia disse. As gravações são mantidas por 1 ano. A coordenadora de TI, uma jovem eficiente, puxou as imagens. Eu aparecia claramente nas câmeras, várias vezes, durante todo o dia. Entrando, conversando com idosos, servindo lanche, lendo histórias. Impossível eu ter estado em outro lugar. Paulo pediu cópias certificadas de tudo. Vou providenciar pessoalmente, irmã Lúcia disse. Dona Carmen faz trabalho de anjo aqui. Não vou deixar fazerem isso com ela. Quando estávamos saindo, um dos idosos, seu Agenor, 92 anos, lúcido como poucos, se aproximou de mim no corredor. Dona Carmen, ouvi que está tendo problemas. É verdade? É, seu Agenor. Ele segurou minha mão com a dele, cheia de manchas de idade. A senhora sempre foi boa com a gente aqui. Se precisar de testemunha, eu testemunho. Estou velho, mas minha memória funciona. Abracei o velho, emocionada. Eu tinha ajudado pessoas. Agora as pessoas me ajudavam. Depois do asilo, fomos ao cartório do terceiro ofício. Prédio comercial no centro, fachada moderna, recepção climatizada. Paulo entrou primeiro, profissional. Eu fiquei do lado de fora, num café em frente, observando. Ele tinha direito de verificar o livro de notas. Qualquer pessoa pode consultar escrituras públicas. Meia hora depois, ele saiu. O rosto dele estava diferente. Sentou na minha frente no café e falou baixo. Achei a falha. Qual? A assinatura no livro de notas não combina com nenhuma assinatura real sua. Mas o mais importante, o espaço para documento de identidade apresentado está em branco. Não entendi. O que isso significa? Reconhecimento por autenticidade exige presença física. O tabelião precisa verificar seu documento de identidade e anotar o número. Se esse espaço está em branco, significa que ou houve erro gravíssimo, ou... Ele pausou. Ou a pessoa que assinou não mostrou documento nenhum. Porque não era eu. Exatamente. E sabe o que mais? A tabeliã titular está de licença. Ninguém sabe quando volta. O substituto ficou nervoso quando perguntei. Paulo se inclinou para a frente. Professora, a tabeliã sabe que a fraude vai estourar. Está se escondendo. Senti uma mistura de raiva e validação. Raiva pelo que fizeram. Validação por não estar louca. Voltamos para minha casa. Estávamos confiantes. Tínhamos prints, testemunha, registros do asilo, falha no cartório. Mas quando chegamos, o celular de Marilene começou a apitar sem parar. Ela olhou a tela e empalideceu. Carmen, você precisa ver isso. Ela fez de novo, só que pior. No Instagram de Cristiane, um vídeo novo, gravado de longe, claramente do carro, mostrando eu na varanda da minha casa conversando com Paulo. A legenda. Gente, situação muito triste. Minha sogra está confusa, não reconhece mais a família. A gente só quer ajudar e ela grita, ameaça, chama advogado. Para quem perguntou por que estamos fazendo o que fazemos, é por amor. Às vezes proteger alguém dói. #família, #idosos, #saúde mental. Li 3 vezes. Cada vez doía mais. Ela está me chamando de louca, eu disse. Para todo mundo ver. Aquele outro post já era ruim, mas isso... Os comentários já estavam chegando. Força, Cris. Cuidar de idoso é difícil mesmo. Minha avó também ficou assim antes de ir pro asilo. Que triste, mas vocês estão fazendo o certo. Marilene bufou. São os amigos dela. Não sabem de nada. Mas eu via o estrago sendo feito em tempo real. Minha imagem sendo destruída. A narrativa sendo construída. Eu era a velha louca. Eles eram a família preocupada. Paulo pegou o celular e gravou a tela. Isso é difamação. E mais, isso prepara terreno. O primeiro post foi deboche. Esse é estratégia. Se eles estão pintando a senhora como doente mental nas redes... Eu completei com a voz oca. É porque vão tentar algo oficial. Exatamente.
E vamos documentar isso também. Amanhã cedo, ata notarial de tudo. Sentei na cadeira. Minhas mãos tremiam. Pela primeira vez, senti o tamanho real da crueldade. Não era só a casa. Era minha reputação, minha dignidade. Era tudo. As pessoas vão acreditar nela, Paulo, eu disse. Ela é jovem, bonita, fala bem. Eu sou só uma velha. A senhora não é só nada. A senhora é uma professora que ensinou centenas de crianças. E quando chegarmos na audiência, a gente vai mostrar quem está mentindo. Olhei para a foto de Joaquim na estante. Girei a aliança no dedo. Ela quer me destruir antes mesmo de eu pisar no tribunal. Marilene colocou a mão no meu ombro. Mas não vai conseguir, porque a gente tem prints, tem testemunha e tem a verdade. Eu não respondi, mas também não desisti. No dia seguinte, ainda estávamos nos recuperando da difamação quando um carro parou na frente de casa. Um homem de terno desceu. Dona Carmen Monteiro? Sou eu. Ele me entregou um envelope. A senhora está sendo notificada. Boa tarde. E foi embora. Paulo abriu o envelope. Seu rosto mudou. Professora, eles entraram com uma interdição. Interdição? Flávio entrou com um pedido de interdição judicial. Está alegando que a senhora é incapaz de gerir a própria vida, que tem demência. O chão sumiu debaixo dos meus pés. Demência? Eu? Paulo leu em voz alta e cada palavra foi uma facada. A requerida apresenta sinais de deterioração cognitiva, confusão mental, incapacidade de tomar decisões patrimoniais. Necessita de curador para proteger seus interesses. Sentei. Minhas pernas não sustentavam mais. Ele está me chamando de louca. Meu filho está dizendo para um juiz que eu sou louca. Primeiro nas redes, agora no tribunal. É uma estratégia, professora, Paulo explicou, mas eu via a preocupação no rosto dele. O post de ontem foi para criar prova social. Agora vem o golpe jurídico. Se conseguirem a interdição, eles viram seus curadores. E curadores controlam tudo: dinheiro, bens, casa. Senti o sangue gelar. Então, mesmo se eu ganhar o caso da casa, eles podem tomar por outro lado? Paulo hesitou. Esse era o problema. Sim, se a interdição for concedida antes da audiência do despejo, muda tudo. Olhei para a foto de Joaquim. Pela primeira vez desde que tudo começou, considerei desistir de verdade. Paulo, talvez seja melhor eu ir embora, deixar a casa, parar de lutar. Professora, eu tenho 67 anos. Estou sozinha. Meu filho quer me declarar incapaz. A Nora me difamou para milhares de pessoas. Talvez não valha a pena. Silêncio pesado na sala. Marilene, que estava na porta da cozinha, entrou. Ela tinha ouvido tudo. Carmen Monteiro, olha para mim. Levantei os olhos, exausta. Você deu aula para centenas de crianças. Você ensinou gente a ler, a pensar, a não desistir. Você vai deixar aquela cobra de salto alto te chamar de louca e ficar quieta? Não respondi. O Joaquim te deixou essa casa porque confiava em você. Não na sua capacidade mental. Em você. Na mulher que você é. Você vai provar para ele que ele estava errado? Olhei para a aliança no meu dedo. A aliança que Joaquim colocou há 45 anos, no dia mais feliz da minha vida. Girei uma vez, 2 vezes. Então levantei. Paulo, o que a gente precisa fazer para derrubar essa interdição? Ele respirou aliviado. Primeiro, um laudo médico atestando sua capacidade. Segundo, provas de que você gere sua vida normalmente. Terceiro, demonstrar que o pedido é de má-fé. Eu tenho um médico que me acompanha há 20 anos. Eu pago minhas contas, faço minhas compras, dirijo meu carro e tenho um filho que forjou documentos para me roubar. Isso é má-fé suficiente? Paulo sorriu. Mais do que suficiente. Naquela mesma tarde, quando ainda estávamos planejando como combater a interdição, um carro estacionou na frente da minha casa. O carro de Flávio. Senti meu estômago afundar. Não estava preparada para encará-lo de novo. Não tão cedo. Ele e Cristiane desceram. A expressão deles tinha mudado. Menos arrogância, mais tensão. Mas também tinham algo nos olhos que me fez ficar alerta. Uma carta na manga. A interdição, provavelmente. Achavam que aquele papel me faria ceder. Flávio veio até a varanda. Eu não abri a porta.
Fiquei do lado de dentro, olhando pela janela lateral. Mãe, precisamos conversar. Agora vocês querem conversar? Depois de me chamarem de demente num processo? Ele piscou. Não esperava que eu já soubesse da interdição. A surpresa passou pelo rosto dele antes que conseguisse esconder. Aquilo é proteção. Para você. Eu ri. Um riso seco, sem humor nenhum. O tipo de riso que escapa quando alguém te ofende achando que você é idiota. Proteção. Você quer me declarar incapaz para me proteger. Que filho dedicado. Cristiane se aproximou, usando aquele tom falsamente conciliador que eu conhecia bem demais. O tom de quem fala com criança birrenta ou com cachorro desobediente. Dona Carmen, isso está indo longe demais. Podemos resolver em família. Paulo, que estava atrás de mim dentro de casa, saiu e ficou ao meu lado na varanda. A senhora está sendo representada legalmente. Qualquer proposta passa por mim. Flávio olhou para ele com desprezo. Quem é você? Advogado da sua mãe. O rosto de Flávio ficou vermelho. Ele nunca gostou que lembrassem das falhas dele. Cristiane tentou de novo, ignorando Paulo. Vamos fazer assim. A senhora fica na casa por mais 5 anos, uso vitalício, e depois o imóvel passa para o Flávio. A gente retira a interdição. Todo mundo sai ganhando. Olhei para ela. Para aquele rosto que eu tentei amar durante 15 anos porque era a esposa do meu filho. Aquele rosto que sorria para mim nos almoços de domingo enquanto planejava me tirar tudo. Cristiane, você me acha idiota? O verniz de doçura rachou. Eu acho que a senhora é uma velha teimosa que não entende que perdeu. Lá estava, a verdade nua. Era assim que ela me via. Uma velha teimosa no caminho da herança dela. Olhei para meu filho, o menino que eu carreguei no ventre, que amamentei às 3 da manhã, que ensinei a andar, a falar, a ler. Foi você que teve a ideia da interdição, não foi? A fraude do cartório foi ela. Mas me chamar de louca, isso foi você. Flávio desviou o olhar. Não negou. A confirmação doeu mais do que eu esperava. Eu sempre disse que a Cristiane te influenciava. Eu continuei, sentindo as palavras saírem pesadas. Mas não é verdade, é? Você é assim porque quer ser. Ela só te deu permissão. Flávio explodiu. A senhora sempre preferiu aquela casa a mim. O pai deixou tudo para a senhora. E eu? Eu fiquei com o quê? Você ficou com uma educação que eu paguei, com um escritório que seu pai financiou, com anos de paciência enquanto você falhava em tudo e culpava os outros. Flávio riu. Uma risada amarga, cheia de veneno. Anos de paciência. A senhora nunca teve paciência comigo. A senhora tinha paciência com os alunos, com os vizinhos, com todo mundo menos comigo. Ele deu um passo à frente, o rosto contorcido de algo que parecia raiva antiga, guardada por décadas. A senhora sempre foi assim, achando que era melhor que todo mundo, a professora perfeita, a esposa perfeita. Sabe o que o pai me disse uma vez? Que eu nunca ia ser suficiente para a senhora, que a senhora amava mais os alunos do que a mim. As palavras me atingiram como um soco no estômago. Usar Joaquim, meu Joaquim, que não podia mais se defender, como arma contra mim. Mas então a raiva veio, limpa, clara, cortante. Seu pai nunca disse isso. Disse sim, disse que... Seu pai nunca disse isso. Minha voz saiu firme como aço. Ele te amava. Ele te defendia quando eu queria cobrar mais de você. Ele te financiou quando seu escritório estava afundando. Ele fingiu não ver quando você desviou 15 mil reais da conta dele. Flávio empalideceu. Não esperava que eu soubesse. Seu pai passou a vida inteira te dando chances, e você jogou todas fora. Então não venha usar um homem morto, um homem que te amou mais do que você mereceu, para justificar o que você está fazendo comigo. Silêncio. Cristiane, que estava observando, deu um passo para trás. Até ela pareceu chocada. Flávio abriu a boca para responder, mas não saiu nada. O que ele podia dizer? A mentira tinha sido exposta. Eu sou seu filho. E eu sou sua mãe. E você está tentando me declarar incapaz para roubar minha casa. Que filho faz isso? Silêncio. O vento balançou as árvores do jardim. Um cachorro latiu em algum lugar da rua. Flávio tentou uma última cartada, a voz mais baixa agora, quase implorando. Mãe, por favor,
Se isso for para frente, pode destruir minha carreira. A OAB pode cassar minha licença. Girei a aliança no dedo. O gesto que me dá força. O metal ainda guardava o calor da minha pele. Você devia ter pensado nisso antes de assinar aquela petição de interdição. Eles foram embora. Cristiane bateu a porta do carro com força. O barulho ecoou pela rua silenciosa. Flávio ficou olhando para a casa por um momento antes de entrar no carro, e o rosto dele não era de raiva, era de algo pior, a sombra de uma consciência que ele nunca vai admitir que tem. A noite antes da audiência foi a mais longa da minha vida. Marilene ofereceu ficar, mas eu precisava de silêncio. Precisava pensar. Precisava me preparar para o que viria. Depois que ela foi embora, caminhei pela casa olhando cada cômodo. Passei os dedos pelos móveis, pelas paredes, como se estivesse me despedindo, ou me reconectando. A cozinha onde fiz milhares de refeições para Joaquim e Flávio. O cheiro de comida caseira que impregnava as paredes. A panela de pressão que chiava todo domingo quando eu fazia o feijão que Joaquim adorava. A sala onde assistimos novelas juntos, onde comemoramos aniversários, onde recebemos amigos. O sofá onde Joaquim colocava os pés no meu colo nas noites de inverno. A poltrona onde ele lia jornal nas manhãs de domingo. O quarto onde Joaquim dormiu pela última vez, tranquilo, sem saber que não ia acordar. O travesseiro dele ainda estava lá, a capa desbotada de tantas lavagens. Eu nunca tive coragem de mudar. Sentei na cama do casal. O lado dele ainda estava intacto, do jeito que ele deixou. Às vezes, nas noites mais difíceis, eu ainda dormia virada para aquele lado, como se pudesse sentir ele ali. Falei em voz alta para o silêncio. Amanhã pode acabar tudo, Joaquim. Ou pode começar a acabar para eles. O silêncio me respondeu com o barulho do vento lá fora. Olhei para a aliança no meu dedo. Tirei pela primeira vez desde que Joaquim morreu. O dedo estava marcado, com um sulco onde o metal sempre ficava. Olhei a inscrição por dentro, já quase apagada de tanto tempo. C e J, para sempre. Coloquei de volta. Onde ela pertencia? Será que eu devia ter tentado mais com o Flávio? Conversado antes de tudo isso? Silêncio. Sacudi a cabeça. Não. Ele escolheu. Ele me chamou de louca num processo. Isso não foi a Cristiane. Isso foi ele. Dormi mal. Acordei várias vezes durante a noite. O coração disparado, sonhos confusos onde eu estava no tribunal e ninguém acreditava em mim. Onde a juíza ria da minha cara. Onde Flávio vencia e eu era arrastada para fora da minha própria casa. Mas quando o despertador tocou às 5 horas, eu levantei. E a aliança foi a primeira coisa que toquei. Tomei café que não tinha gosto de nada. Comi uma torrada que parecia papelão. Vesti uma roupa sóbria, calça escura, blusa clara, os brincos pequenos que Joaquim me deu no nosso aniversário de 30 anos. Nada chamativo, nada que pudesse ser usado contra mim. Me olhei no espelho. Uma mulher de 67 anos, cabelos grisalhos, olheiras de quem não dormiu direito, mas os olhos ainda tinham fogo. Girei a aliança uma vez antes de sair. Vamos, Carmen, você já enfrentou coisa pior. Não tinha certeza se era verdade, mas precisava acreditar. Paulo chegou às 7 horas. Revisamos tudo juntos na mesa da sala. Os documentos originais, as fotos dos documentos fraudulentos, os prints das redes sociais autenticados em ata notarial, os registros do asilo certificados, as fotos do livro do cartório com o campo de documento em branco. E o laudo médico. Dr. Henrique, que me acompanha há 20 anos, tinha escrito 3 páginas atestando minha plena capacidade mental. Cada palavra daquele laudo era uma arma contra a mentira de Flávio. Marilene veio junto, como testemunha e como amiga. Ela usava um vestido preto bem passado, de missa. Disse que era o vestido de guerra dela. No carro ninguém falou muito. O peso do que estava por vir ocupava todo o espaço. No fórum, a sala de audiências estava quase vazia. Bancos de madeira, mesa da juíza elevada, bandeira do Brasil atrás, ar-condicionado zumbindo baixo. Cheirava a papel e ansiedade. Então eu vi. Flávio e Cristiane já estavam lá, sentados perto da frente. Com um advogado diferente, o anterior tinha abandonado o caso quando viu a complexidade, ou quando percebeu que estava defendendo criminosos.
Esse novo parecia desconfortável, como se soubesse que tinha pegado uma bomba prestes a explodir. E surpresa, a tabeliã Sandra Vasconcelos também estava presente, intimada a comparecer. Ela parecia ter envelhecido 10 anos em uma semana. Olheiras profundas, mãos tremendo, segurando a bolsa no colo como se fosse um escudo. Nossos olhares se cruzaram por um segundo. Ela desviou primeiro. A juíza doutora Mariana Caldas entrou. Todos levantaram. Ela era como eu lembrava da primeira audiência. Cabelos curtos, olhar penetrante, postura que não admitia bobagens. O tipo de pessoa que você não quer como inimiga. Foi direto ao ponto. Bom dia. Estamos aqui para a audiência de instrução referente à tutela de urgência concedida e aos indícios de fraude documental. Ela folheou alguns papéis na mesa. Também chegou a este juízo informação sobre pedido de interdição conexo. Vamos tratar de tudo junto. Vi Flávio engolir em seco. Ele não esperava que a interdição fosse puxada para a mesma audiência. Tinha planejado usar isso como segunda linha de ataque, caso a primeira falhasse. Agora as duas batalhas aconteceriam juntas. A juíza olhou os papéis à sua frente. Vou ouvir primeiro a ré da ação de despejo, Dona Carmen Monteiro. Levantei. Minhas pernas tremiam um pouco, mas minha voz não. Fui até a frente da sala. Senti os olhos de todos em mim. A juíza, o funcionário, Paulo, Marilene, Flávio, Cristiane, Sandra. Todos esperando. A senhora afirma que nunca assinou a escritura de doação datada de 15 de agosto. Está correto? Nunca, meritíssima. Eu jamais assinaria algo doando minha casa. Foi tudo que meu marido me deixou. A casa onde vivemos por décadas, onde criamos nosso filho. Minha voz falhou na última palavra. Nosso filho. O mesmo que estava ali, tentando me tirar tudo. E onde a senhora estava nesse dia? No Asilo São Vicente de Paulo. Faço trabalho voluntário lá há 12 anos. Cheguei às 9h15 e saí às 16h40. Passei o dia inteiro com os idosos, servindo lanche, lendo histórias, fazendo companhia. A juíza verificou os documentos que Paulo tinha apresentado. Temos aqui o livro de visitantes e gravações de segurança que confirmam a presença da senhora durante todo o dia. O advogado de Flávio tentou intervir. Meritíssima, a requerida poderia ter saído brevemente sem registrar. A juíza cortou sem nem olhar para ele. As câmeras a mostram continuamente em diferentes ambientes do asilo ao longo de 7 horas. Ela não poderia ter ido a um cartório a 15 quilômetros de distância, assinado uma escritura e voltado sem aparecer saindo em nenhuma gravação. O advogado se calou, claramente arrependido de ter aberto a boca. Além disso, meritíssima, eu continuei, sentindo a confiança crescer. Tenho prints das redes sociais da minha nora mostrando que ela estava em outros lugares no dia 15 de agosto. Shopping, salão de beleza, restaurante. Todos com horário e localização marcados. Ela mesma publicou. A juíza ergueu uma sobrancelha. A senhora está alegando que a nora estava em locais incompatíveis com o cartório? Paulo se levantou. Exatamente, Excelência. Os prints foram autenticados por ata notarial e mostram que Cristiane Monteiro estava no Shopping Morumbi às 12h47, no Salão Beleza Pura às 14h30 e no Restaurante Kio às 16h15, todos no mesmo dia 15 de agosto. A escritura foi lavrada às 12h15. O cartório fica a 15 quilômetros do shopping. Paulo fez uma pausa dramática. E temos mais. Uma testemunha ocular, o ex-porteiro do prédio do cartório, que viu uma mulher com a descrição exata de Cristiane Monteiro entrando sozinha no dia 15 de agosto e saindo 40 minutos depois, comentando pelo celular. Pronto, amor. A velha nem vai saber o que aconteceu. A juíza anotou algo. Sua expressão endureceu visivelmente. Paulo apresentou os prints autenticados. A juíza examinou as datas, horários, localizações, as legendas de Cristiane nas fotos, dia de autocuidado e merecido depois de resolver umas burocracias chatas. Burocracias chatas, a juíza repetiu, quase para si mesma. Olhou para Cristiane.
A senhora pode explicar como estava no shopping Morumbi às 12h47 do dia 15 de agosto, se sua sogra supostamente assinou uma escritura no cartório do terceiro ofício, a 15 quilômetros de distância, às 12h15? Cristiane empalideceu. Olhou para o advogado. Olhou para Flávio. Não tinha resposta. Então a juíza chamou a tabeliã. Senhora Sandra Vasconcelos, por favor. Sandra se levantou como se o corpo dela pesasse toneladas. Caminhou até a frente com passos curtos, olhando para o chão. A senhora é tabeliã comissionada no cartório do terceiro ofício? Sou. A voz dela saiu fina, quase inaudível. A senhora lavrou uma escritura de doação em 15 de agosto em nome de Carmen Monteiro. Está correto? Está. A senhora verificou a identidade da signatária pessoalmente? Pausa longa. Sandra olhou para Cristiane. Cristiane desviou os olhos. Nenhuma ajuda viria dali. Eu. A juíza se inclinou para a frente. Senhora Sandra, permita-me lembrá-la de que mentir em depoimento é crime e que o livro de notas do seu cartório está aqui como prova, com o campo de documento de identidade em branco, sem número de RG, sem CPF, sem nada. Sandra começou a chorar, lágrimas silenciosas descendo pelo rosto. Eu não verifiquei. A senhora não verificou porque a pessoa que assinou não era Carmen Monteiro, correto? Sandra soluçou. O choro ficou mais alto. Seus olhos foram para Cristiane, um olhar de desespero, de súplica, quase de acusação. Cristiane ficou imóvel. Nem piscou. A solidariedade feminina tinha acabado no momento em que as coisas começaram a dar errado. Sandra se virou para a juíza, derrotada. Ela me disse que estava tudo certo, que era só uma formalidade, que a sogra tinha concordado com a doação, que a família tinha resolvido tudo em casa e que só faltava a burocracia. Eu confiei. Ela quem? Sandra olhou diretamente para Cristiane. O dedo dela quase apontou, mas ela se conteve. A Cristiane, a gente era amiga de academia. Ela me pediu esse favor. Disse que ninguém ia descobrir. Disse que velhos assinam essas coisas e esquecem. Cristiane se levantou de um pulo. Isso é mentira. Eu nunca... A juíza bateu na mesa com a palma da mão. Sente-se. A senhora será ouvida em seguida. Cristiane sentou, tremendo, de raiva ou de medo, eu não sabia dizer. A juíza continuou com Sandra. Então a senhora lavrou uma escritura de doação de um imóvel avaliado em 2 milhões de reais, sem a presença da doadora e sem verificar documento de identidade? Sandra, completamente destruída, o rosto vermelho e molhado. Eu sei que errei. Eu sei. Ela disse que ninguém ia descobrir. E quanto a senhora recebeu por isso? Silêncio. A sala inteira prendeu a respiração. Até o ar-condicionado parecia ter parado. Sandra, quase num sussurro. 20 mil reais. Comoção contida na sala. Ouvi alguém arfar atrás de mim. O advogado de Flávio fechou os olhos, provavelmente se perguntando como tinha aceitado esse caso. A juíza anotou. Sua expressão era de nojo controlado. Então chamou Cristiane para depor. Cristiane se levantou tentando manter a compostura. Ajeitou o cabelo. Ergueu o queixo. Mas o verniz estava todo rachado. Senhora Cristiane, a tabeliã afirma que a senhora solicitou a lavratura da escritura fraudulenta e pagou 20 mil reais. O que a senhora tem a dizer? Ela está mentindo para se proteger. Quer jogar a culpa em mim para diminuir a pena dela. Temos registros bancários de uma transferência de 20 mil reais da sua conta para a conta de Sandra Vasconcelos, 5 dias antes da lavratura da escritura. Transferência via Pix. O comprovante está aqui. Cristiane empalideceu ainda mais. Não tinha como negar um rastro bancário. Isso foi um empréstimo, entre amigas. Um empréstimo de 20 mil reais, 5 dias antes de a amiga lavrar uma escritura falsa em seu benefício. Que coincidência conveniente. A juíza não esperou resposta. Temos também prints das suas próprias redes sociais mostrando que a senhora estava em um shopping às 12h47 do dia 15 de agosto. A escritura foi lavrada às 12h15. Como a senhora explica? O horário do cartório pode estar errado. Sistemas falham. O livro de notas tem protocolo com horário registrado em sistema oficial.
e temos uma testemunha que viu uma mulher com sua descrição exata saindo do cartório e dizendo pelo telefone: "Pronto, amor, a velha nem vai saber o que aconteceu. A senhora disse isso? Isso é absurdo. Qualquer pessoa loira podia..." A testemunha descreveu a senhora com precisão. Loira, magra, bolsa de grife bege, salto alto nude, jeito de quem acha que é melhor que todo mundo. Foram as palavras exatas dele. Silêncio. Senhora Cristiane, a senhora vai ter oportunidade de se defender no processo criminal que será instaurado. Mas preciso perguntar diretamente. Quem foi ao cartório em 15 de agosto para se passar por Carmen Monteiro? Silêncio pesado. Cristiane olhou para Flávio. Flávio olhou para o chão. Paulo se levantou. Meritíssima, temos imagens do circuito interno de segurança do prédio do cartório daquele dia. Cristiane se virou, olhos arregalados. O advogado dela tentou intervir, mas a juíza levantou a mão. Autorizo a exibição. Paulo conectou o notebook ao projetor da sala. A tela se iluminou. 15 de agosto. Cartório do terceiro ofício. Câmera da recepção. Cristiane entrando pela porta de vidro. Bolsa bege no ombro. Salto alto clicando no piso. Olhando ao redor como quem confere se conhece alguém. Cristiane sentada na sala de espera, mexendo no celular, sorrindo para a tela enquanto esperava ser chamada. Cristiane saindo 40 minutos depois, o telefone já na orelha, sorrindo, claramente satisfeita. A juíza. Parece que a senhora não só orquestrou a fraude como pessoalmente se passou pela vítima. Falsificou a assinatura da sua sogra. Sentou na cadeira do cartório como se fosse ela. Cristiane desmoronou. Começou a chorar. Não o choro contido de Sandra, mas um choro histérico, desesperado. E junto com as lágrimas vieram as palavras. Eu não ia deixar aquela velha ficar com tudo. Era para ser nosso. Nós merecíamos. Ela nunca gostou de mim. Sempre me tratou como intrusa. A casa era do Flávio por direito. Por direito. Flávio gritou. Cristiane, cala a boca. Mas era tarde. Ela tinha confessado em plena audiência, com tudo gravado, com todo mundo ouvindo. E então aconteceu algo que ninguém esperava. O advogado de Flávio e Cristiane, aquele que tinha assumido o caso de última hora, se levantou. Calmamente, deliberadamente, fechou a pasta que estava na mesa. Guardou a caneta no bolso do paletó. Ajeitou a gravata. Meritíssima, com a devida licença. A juíza olhou para ele, uma sobrancelha levantada. Pois não, doutor. Eu fui contratado para defender uma ação de reintegração de posse, não para ser cúmplice de falsidade ideológica, estelionato e fraude processual. Ele se virou para Flávio e Cristiane. O olhar dele era de desprezo puro. Vocês precisam de um advogado criminalista. Eu faço cível, e mesmo que fizesse criminal, não pegaria esse caso. Pegou a pasta e saiu, sem olhar para trás. O som dos sapatos dele no piso de madeira ecoou na sala silenciosa por longos segundos. Cristiane ficou de boca aberta, o rosto vermelho, borrado de lágrimas e rímel escorrido em linhas pretas pelas bochechas. Todo o glamour evaporado. Flávio olhou para os lados como um animal encurralado, sem advogado, sem defesa, sem saída. A juíza observou a cena por um momento. Então falou, sem emoção. O réu e a corré estão sem representação legal. Vou registrar a renúncia do patrono em ata. O processo segue. Eu assisti a tudo da minha cadeira. Não senti alegria, não senti triunfo. Senti algo mais quieto. A confirmação de que a verdade, quando aparece, deixa as pessoas sem lugar para se esconder. A juíza então se voltou para Flávio. Senhor Flávio Monteiro, sua esposa assumiu a autoria material da falsificação. O que o senhor tem a dizer? Flávio se levantou devagar. Parecia ter encolhido dentro do próprio terno. O homem confiante que gritou comigo na rua tinha desaparecido. Meritíssima, eu não sabia da extensão. O senhor assinou a petição inicial da ação de despejo. O senhor se apresentou como proprietário do imóvel. O senhor usou sua formação jurídica para montar um processo fraudulento contra sua própria mãe. Eu acreditei que os documentos eram válidos. A juíza o olhou como se ele fosse um inseto. O senhor acreditou que sua mãe,
com quem o senhor não tinha conflito público aparente, voluntariamente doou uma casa de 2 milhões de reais sem jamais mencionar o assunto? Sem consultar advogado, sem testemunhas, sem nada. O senhor é advogado, senhor Flávio. Essa defesa é um insulto à inteligência deste juízo. Flávio abaixou a cabeça. Não tinha resposta. A juíza continuou, e a voz dela ganhou um peso que silenciou a sala inteira. E quando a fraude começou a ruir, o senhor entrou com um pedido de interdição. Alegou que sua mãe tinha demência, que era incapaz de gerir a própria vida. Ela pausou, olhou para mim, olhou para Flávio. Senhor Flávio, eu vou dizer algo que vai constar em ata, porque precisa ser dito. A sala ficou em silêncio absoluto. Até o ar-condicionado parecia ter silenciado. Chamar a própria mãe de louca para roubar a casa dela não é proteção, é crueldade. É a forma mais covarde de violência que existe. Usar o sistema de justiça para destruir quem te deu a vida. Ela pausou de novo. Olhou para Flávio com um desprezo controlado que cortava como navalha. Idade não é incapacidade, má fé é que é doença, e o senhor Dr. Flávio está gravemente doente. Flávio abaixou a cabeça. Mas a juíza não tinha terminado. A senhora Carmen Monteiro foi professora por 35 anos. Ensinou centenas de crianças a ler, a pensar, a ter dignidade. E o filho que ela criou usou tudo o que aprendeu em faculdade de direito para tentar declará-la incapaz e tomar o controle da vida dela. Ela balançou a cabeça, como se não conseguisse acreditar no que tinha visto naquela sala. Isso não é herança, é traição. Silêncio absoluto na sala. Então a juíza olhou para mim. Dona Carmen, a senhora gostaria de dizer algo? Levantei. Minhas pernas não tremiam mais. A aliança no meu dedo parecia mais pesada. Olhei para Flávio, para o homem que meu filho tinha se tornado. Tentei ver o menino de 8 anos com a Joaninha na mão. Tentei ver alguma coisa que me desse esperança. Eu troquei suas fraldas, eu disse, a voz calma, mas carregada de 67 anos de amor e decepção. Eu ensinei você a ler. Eu segurei sua mão no primeiro dia de aula. Eu fiquei acordada noites inteiras quando você estava doente. Eu defendi você quando todo mundo dizia que você não ia dar em nada. Flávio ergueu os olhos. Havia lágrimas neles. Ou talvez fosse só o reflexo da luz. E você fez isso comigo. Mãe, não me chame de mãe. Você perdeu esse direito. A juíza suspendeu a audiência por 1 hora para a deliberação. No corredor do fórum, Paulo ficou comigo. Marilene segurou minha mão. Você foi incrível lá dentro, ela disse. Eu não me sentia incrível. Me sentia vazia. Cristiane foi levada por policiais para prestar depoimento na delegacia. Ela ainda gritava acusações contra todos, contra Sandra, contra a juíza, contra mim, contra Flávio. O rímel escorrido fazia linhas grotescas no rosto dela. Flávio ficou parado no corredor, sozinho. O advogado tinha ido embora. A esposa tinha sido levada. Ele não tinha mais ninguém. Quando a juíza voltou, a sala ficou em silêncio absoluto. Ela leu a decisão em voz alta. Diante dos fatos comprovados, ausência de citação válida, escritura de doação comprovadamente falsa, fraude processual caracterizada, esta magistrada determina: primeiro, a nulidade total da escritura de doação registrada em 15 de agosto, com ordem de cancelamento imediato no registro de imóveis. Segundo, a improcedência da ação de despejo por falta de legitimidade ativa do autor, que nunca foi proprietário do imóvel. Terceiro, o indeferimento liminar do pedido de interdição por manifesta má-fé processual e ausência absoluta de evidência de incapacidade. O laudo médico apresentado pela requerida demonstra plena capacidade cognitiva e mental. Quarto, o encaminhamento dos autos ao Ministério Público para a apuração de crime de falsidade ideológica, estelionato, fraude processual e exercício irregular de função pública, esta última em relação à senhora Sandra Vasconcelos. Quinto, a comunicação à Ordem dos Advogados do Brasil para a apuração de infração ética gravíssima por parte do advogado Flávio Monteiro, incluindo o uso abusivo de pedido de interdição como instrumento de coação patrimonial. Sexto,
A expedição de mandado de busca e apreensão de todos os documentos relacionados à transação fraudulenta. Ela fez uma pausa. Olhou para mim. A ré da ação de despejo, Carmen Monteiro, fica assegurada a posse plena e inquestionável do imóvel, bem como o direito de pleitear indenização por danos morais e materiais decorrentes da conduta dos autores. Está encerrada a audiência. Meus pulmões se encheram de ar. Não tinha percebido que estava prendendo a respiração. Acabou. Tinha acabado. No corredor, depois que a sala se esvaziou, Flávio se aproximou de mim. Mãe, me perdoa. Eu olhei para ele. Por um longo momento, olhei para o rosto que eu conhecia melhor que qualquer outro no mundo. O rosto que eu vi nascer, crescer, se transformar. O rosto do meu filho. Flávio, eu te amei a vida inteira. Eu te amo ainda. Não consigo evitar. Você é meu filho. Você sempre vai ser meu filho. Ele ergueu os olhos com esperança. Mas perdão. Perdão você vai ter que encontrar dentro de você mesmo. Eu não tenho mais para dar. Não hoje. Talvez nunca. Me virei e saí, apoiada em Paulo de um lado e Marilene do outro. Flávio ficou ali, parado no corredor vazio do fórum. Destruído. Não olhei para trás. Voltei para casa em silêncio. A mesma casa que quase perdi. A mesma porta que o oficial de justiça bateu às 6 da manhã, o que parecia uma vida inteira atrás. Entrei. Olhei ao redor. Tudo estava igual. Os móveis, os quadros, as fotos. Mas tudo tinha mudado. Marilene perguntou: Quer que eu fique? Não, Mari. Obrigada por tudo, mas preciso ficar um pouco sozinha. Ela me abraçou apertado. Você venceu, Carmen. O Joaquim estaria orgulhoso. Eu não sei se alguém venceu aqui. Sozinha, fui até o escritório de Joaquim. Sentei na cadeira dele. A cadeira onde ele passou tantas noites lendo, trabalhando, pensando. Onde organizou os documentos que me salvaram. Olhei para a foto do casamento na estante. Joaquim sorrindo, jovem, cheio de esperança. Eu ao lado dele, tão nova, tão ingênua, achando que sabia como a vida seria. Acabou, meu amor. Acabou. E chorei. Chorei tudo que tinha segurado. Chorei pelo filho que perdi. Não para a morte, mas para algo pior. Chorei pelo casamento que não tenho mais. Pela família que nunca vai ser a mesma. Pelos netos que provavelmente nunca vou conhecer. Mas também chorei de alívio. A casa era minha. A verdade tinha aparecido. As pessoas que eu ajudei ao longo da vida tinham aparecido quando eu mais precisei. Fiquei ali até o sol se pôr, deixando as lágrimas virem. Nas semanas seguintes, os desdobramentos foram chegando. Cristiane foi indiciada por falsidade ideológica e estelionato. Respondia em liberdade, mas com tornozeleira eletrônica. A imagem perfeita de Instagram tinha acabado. Flávio teve a licença da OAB suspensa enquanto respondia a processo disciplinar. A cassação era quase certa. Advogado que comete fraude contra a própria mãe não encontra muita clemência entre os colegas. Sandra Vasconcelos perdeu a função de tabeliã e também respondia criminalmente. O cartório estava sob investigação. A escritura falsa foi cancelada no registro de imóveis. Oficialmente, a casa nunca tinha deixado de ser minha. O casamento de Flávio e Cristiane desmoronou. As acusações mútuas começaram antes mesmo de saírem do fórum. Soube pelos vizinhos que ela tinha voltado para a casa dos pais, que ele estava morando num apartamento alugado, sozinho. Entrei com ação de danos morais. Não pelo dinheiro, eu não precisava do dinheiro deles, mas para que houvesse um registro oficial, um documento judicial dizendo exatamente o que fizeram. Um dia, algumas semanas depois, recebi uma carta. Envelope branco, letra de Flávio. Eu reconheceria aquela letra em qualquer lugar. Foi eu que ensinei ele a escrever. Abri com as mãos tremendo. Mãe, eu sei que não mereço seu perdão. Eu não sei o que aconteceu comigo. Eu olho para trás e não reconheço a pessoa que fez aquilo. A Cristiane foi embora. O escritório acabou. A OAB vai provavelmente me cassar. Eu perdi tudo. Mas a pior coisa que perdi foi a senhora. Eu não estou escrevendo para pedir perdão. Eu sei que não tenho esse direito. Estou escrevendo porque preciso que a senhora saiba que eu sei o que fiz, que eu não vou fingir que não aconteceu, que eu vou carregar isso pelo resto da minha vida.
Se um dia, em algum momento, a senhora puder me ouvir, não me perdoar, só me ouvir, eu vou estar aqui. Seu filho, se ainda posso usar essa palavra, Flávio. Li a carta várias vezes. As palavras entravam, saíam, voltavam. Não respondi. Guardei a carta numa gaveta, a mesma gaveta onde Joaquim guardou os documentos que me salvaram, e fechei. Talvez um dia eu responda. Não hoje, não amanhã, talvez nunca. Meses depois. Primavera. Eu estava no jardim, de joelhos na terra, plantando mudas novas. As mesmas margaridas brancas e amarelas que plantei quando me casei com Joaquim, 45 anos atrás. Marilene apareceu pelo portão com 2 xícaras de café. Trouxe reforços. Levantei, limpando as mãos na calça velha que uso para jardinagem. Obrigada, Mari. Sentamos no banco do jardim. O mesmo banco onde Joaquim costumava sentar para ler jornal nas manhãs de domingo. Como você está? Ela perguntou. Pensei na resposta. Vivendo, um dia de cada vez. Flávio ligou de novo. Eu sei, vi a ligação perdida. Você vai atender algum dia? Olhei para as flores recém-plantadas, ainda pequenas, frágeis, mas já criando raízes. Talvez, quando doer menos, quando eu tiver certeza de que não vou dizer coisas que não posso retirar, quando, se, eu sentir que ele realmente mudou e não só que está arrependido de ter sido pego. Marilene assentiu. Isso é muito maduro da sua parte. Sorri. Pequeno, mas genuíno. É velho, Mari. Não maduro. Velho. Rimos juntas. Pela primeira vez em muito tempo, ri de verdade. Olhei para a casa. A minha casa. As paredes que Joaquim e eu pintamos juntos quando nos mudamos. O telhado que consertamos depois daquela tempestade terrível. A varanda onde tomamos café toda manhã por décadas. O jardim onde Flávio correu com joaninhas na mão quando era só um menino. Joaquim me disse uma vez numa tarde comum que eu nunca esqueci. A casa não são as paredes, Carmen. É o que a gente constrói dentro delas. Ele estava errado pela metade. Às vezes, as paredes também importam. Às vezes, defender as paredes é defender tudo que a gente foi, tudo que a gente construiu, tudo que a gente amou. Eu quase perdi isso. Meu próprio filho tentou tirar de mim, mas eu não deixei e não vou deixar, porque eu sou Carmen Monteiro, professora, viúva, mãe de um filho que me decepcionou e dona desta casa. Eu ganhei a casa, mas perdi o filho em vida. Essa é a minha história. E eu que vou decidir como ela termina. Se o seu filho tentasse te despejar da casa que seu marido deixou para você, você confrontaria ele primeiro? Ou faria o que eu fiz? Deixaria as provas e a verdade destruírem a mentira dele? Me conta nos comentários. E se você conhece alguém que passou por algo parecido, compartilha essa história. Às vezes, saber que não estamos sozinhos é o primeiro passo para encontrar força. Se você quer mais histórias onde a verdade vence a manipulação, se inscreve no canal e ativa o sininho. Nos vemos na próxima história.